Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula aqui, aula 4 do auladê.com.br. Aula de História com o professor Rodrigo. Vamos lá então? Vem comigo pessoal com a aula de Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Um período aí tradicional da história geral, um período que nós vamos estudar o início da formação do pensamento ocidental, a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Então vamos embora aqui com a Grécia. Os períodos históricos da Grécia Antiga. Nós vamos ver o pré-homérico, também nós vamos ver o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Dentro da história da Grécia Antiga, nós temos essa divisão aqui, essa divisão temporal, essa divisão histórica. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico. Estaremos falando um pouquinho de cada um desses períodos, ok? Então vamos lá, começar pelo período pré-homérico, entre século 20 ao 12 a.C. Lembrando que antes de Cristo, dentro do calendário cristão, é decrescente até o momento do nascimento de Cristo, ou do marco referencial. Depois sim, depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus Cristo, nós temos os séculos de forma crescente. 1, 2, 3, assim por diante, depois de Cristo. Então o período pré-homérico, entre o 20 e o 12 AC, a.C., nós temos a origem, o início desses povos da Grécia Antiga, onde vários povos habitavam a Península Balcânica, tanto a parte insular das ilhas, a parte continental e peninsular das penínsulas. Citando aqui os principais povos desse período pré-homérico, pessoal: os aqueus, os cretenses, os jônios, os eólios e os dórios. Tá? São os principais povos que viveram nesse período pré-homérico. Lembra do filme Troia? O filme Troia tem lá os aqueus versus os troianos. Claro que a gente tem ideia aos gregos, mas que gregos que foram lutar na Guerra de Troia nesse período aqui? Foram os aqueus, certo? Então é bom a gente lembrar aqui que antes de existir as famosas polis de Esparta e de Atenas, nós tínhamos vários povos nesse período longínquo, aqui do período pré-homérico, do 20 ao 12 a.C., certo? Então é uma Grécia descentralizada nesses povos, aqueus, cretenses, eólios, jônios e os dórios. Feito? Então a gente lembra aqui do período pré-homérico, da formação desses povos aqui. Adiante, turma, nós temos o período homérico, de 12 a 8 a.C. Nesse período homérico, nós vamos lembrar que as grandes referências históricas são as obras do poeta, do escritor Homero, que nós temos a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são aí obras que retratam o período homérico, é uma das fontes históricas muito usadas pelos pesquisadores. Nós temos que lembrar do período homérico, da formação dos gêneros e das frátrias, onde nós temos aqui os clãs, nós temos grupos, famílias unidas nessas regiões da Grécia que futuramente deram origem às polis. E os chefes desses clãs, desses grupos, dessas famílias, era o pater, a liderança do pater, um chefe patriarcal dessas gêneros, dessa sociedade gentílica. Essa Grécia dividida aqui nesse período homérico em clãs, em grupos. Aqueles antigos reinos, aqueles antigos povos do período pré-homérico se descentralizando em gêneros na sociedade gentílica. E essa sociedade gentílica deu origem às polis. Polis, nome bonito para cidade. Lembra, pessoal? Florianópolis, cidade de Floriano. Polis, cidade. As polis tiveram origem a partir do período homérico, quando essas sociedades gentílicas passaram a se reunir, se unir, formando tribos, e essas tribos deram origem às primeiras cidades agora da Grécia Antiga. Não são mais o reino dos aqueus, o reino dos cretenses, agora nós temos a polis de Esparta, a polis de Atenas, a polis de Tebas, entre outras. Então a origem dessas polis, nós resgatamos o período homérico, certo? Então o período homérico fica aí a lembrança do surgimento das polis. Mas essas polis, ou ainda cidades-estados, espécie de micro-reinos, tiveram sua consolidação aonde?
no período arcaico. O período arcaico, pessoal, entre os séculos 8 ao 5 a.C. E é no período arcaico que nós temos essa descentralização política. Nós gostamos de dizer, nós temos o hábito de dizer a Grécia Antiga. Mas existiu o reino da Grécia Antiga? Não existiu, pessoal. O que existiu foi uma Grécia descentralizada nesse período aqui, em polis, em cidades-estados. Esparta era autônoma e independente de Atenas, é claro, né? Vice-versa. Atenas, Esparta, Tebas, Olímpia, essas cidades eram independentes, soberanas, não prestavam contas com as outras. Mas por que então, pessoal, o reino da Grécia Antiga, que não existiu, ou a cultura grega, a cultura helênica, por que essas polis, essas cidades-estados, tinham uma cultura parecida entre elas? Atenas, Esparta, por exemplo, tinham deuses iguais, as mesmas divindades, né? O panteão dos gregos era praticamente o mesmo entre as cidades, salvo aí algumas diferenças, certo? Então nós temos um dialeto, uma língua parecida, costumes parecidos e também o grande exemplo da religiosidade. Os deuses da Grécia Antiga, comum aí às polis, às cidades-estados, certo? É aqui nesse período arcaico, além de lembrar que as polis se consolidaram, que as polis se firmaram nessa Grécia descentralizada, nós temos aqui a hegemonia de Esparta e Atenas. Pessoal, hegemonia, nome bonito porque liderança, força, a mais forte. Dentro da Grécia, temos que lembrar Esparta e Atenas, as duas principais cidades-estados, as duas polis mais importantes desse processo aqui. E é claro, a gente vai lembrar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá então? Depois do período arcaico, a gente vai lembrar um pouquinho de Esparta e de Atenas, duas polis importantes que ficaram consolidadas no período arcaico. Vamos lembrar das características de Esparta, as principais delas. Não pode faltar a base social, onde os espartanos tinham os escravos como a base dessa sociedade. Tinha a base do trabalho. Só que esses escravos em Esparta, eles eram adquiridos como e aonde? Através das guerras, as guerras de conquista, as guerras de captura de cativos, de escravos. Por isso que Esparta vai ter uma forte educação militar, onde o homem espartano era um notável guerreiro e a partir das guerras, esses espartanos buscavam mão de obra, escravos e promoviam pilhagens e saques, promoviam aí roubos de reinos, de cidades-estados vizinhas ou inimigas, principalmente a captura de cativos, de escravos. E essa Esparta, que tem a escravidão como base social, essa polis Esparta, que tem a educação militar como muito forte, muito presente na sua cultura, nós temos que lembrar que quem controlava essa sociedade, essa cidade-estado, eram as oligarquias, eram os grandes líderes dessa Esparta, os grandes donos de terra, os grandes escravistas, os militares, os grandes generais, os donos de terra. Era uma pequena elite que tinha o controle dessa polis, criando aí um Estado, um governo totalitário, certo? Na mão, uma tirania na mão desses poucos, né? A oligarquia, esse poder na mão de poucos. Tá? Então aqui de Esparta a gente vai lembrar dessa escravidão que era adquirida a partir das guerras, da arte militar e das oligarquias espartanas no poder. Também temos que lembrar de outra polis, até mais conhecida do que Esparta, Atenas. Atenas, pessoal, nós vamos lembrar do colonialismo, quando essa polis, essa cidade-estado, buscou em outros territórios recursos, matéria-prima, mão de obra, escravos. Diferente de Esparta, que pilhava, saqueava esses territórios, Esparta saqueava, pilhava, nós temos Atenas que colonizava, ocupava territórios. E Atenas teve colônias na Europa, mas também ali na região do Egeu, do Mediterrâneo. E essa Atenas, que era colonialista, que tinha essas empresas coloniais para adquirir matéria-prima, recursos, mão de obra,
nós temos que lembrar, é claro, a grande Atenas com o notável comércio, trocando produtos com outros povos da antiguidade. Também a escravidão étnica. Além da escravidão por dívida, que é comum desses povos da antiguidade, os atenienses também tinham a escravidão étnica. Etnia, turma, é nome bonito para cultura. Quando os atenienses julgam a cultura do outro como atrasada, inferior, submissa, eles têm uma justificativa para a prática da escravidão. É a escravidão étnica, é o etnocentrismo. E aqui os atenienses também, junto com os romanos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, começa a surgir o eurocentrismo. Os europeus se intitulando centro do mundo, a verdadeira cultura, a principal cultura. Um preconceito cultural criado aí, começando a aparecer muito forte na história de Atenas, quando aquele homem, aquela mulher que não tivesse a cultura grega, helênica, era inferior, era atrasado, era primitivo, logo poderia ser escravo. Os romanos vão fazer a mesma coisa lá no seu processo histórico. Tá? Então Atenas lembra aí do colonialismo, do notável comércio e da escravidão étnica e etnocentrismo. Também a gente vai lembrar de Atenas da famosa democracia. Nós teremos em breve uma aula especial de democracia, né? Principalmente voltada para o Enem, mas vamos revisar outros conteúdos. Tá? E a democracia surge lá na Atenas, o poder do povo, o poder popular, mas essa democracia lá em Atenas passou a ter diferenças ao longo do processo histórico e é uma democracia ateniense diferente da nossa democracia, a que nós conhecemos hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Tá? Então fica ligado que em breve teremos uma aula, um eixo temático, democracia. E essa democracia surge aqui em Atenas quando a figura do cidadão, quem é o cidadão? Todo homem ateniense. O homem nascido em Atenas podia votar, tinha participação política. Até um determinado momento, somente os homens atenienses ricos, ou seja, o voto censitário, o voto por renda, e depois nós temos lá com o pai da democracia, o Clístenes, o fim do voto censitário, o fim do voto por renda. Quando o ateniense vota, não importando mais a sua renda, a sua propriedade, certo? Então aí democracia é um termo que surge na Atenas também como o termo cidadania, o cidadão, aquele que tinha direitos políticos, voz ativa na política, o direito do voto, por exemplo, do sufrágio nessa Atenas aqui. Certo? Então fica ligado no colonialismo, no comércio, na escravidão étnica e também na democracia. Tá? Então nós lembramos aqui do período arcaico, das características de Esparta e de Atenas, as duas principais cidades-estados, as duas maiores polis que se consolidaram nesse período arcaico. Passando, pessoal, o período arcaico, nós temos o período clássico, do século V ao século IV. Um período aí pequeno, um período relativamente curto dentro da história. Mas aqui do período clássico ele é intenso. E aqui tem o que? Guerra. Né? Aluno gosta de guerra. Vamos ver guerra aqui. Tá? Pessoal, vem comigo no período clássico. As guerras médicas ou guerra greco-pérsicas. Essas guerras médicas ou greco-pérsicas, que é a mesma guerra, só muda o termo, foi a guerra travada de 490 até 448 a.C., no século V a.C., certo? Essa guerra foi entre as polis gregas que se uniram contra um inimigo em comum, os persas. Os persas que nós vimos na aula anterior, lá na Antiguidade Oriental, que criaram um vasto império no Oriente Médio, na Ásia Menor, e queriam nesse momento também o controle do Mar Egeu. E essa disputa do comércio, da hegemonia do Mar Egeu, levou aí as polis gregas se unirem e travarem uma guerra contra os persas, né? Nas guerras médicas ou greco-pérsicas. Pessoal, essa guerra aqui foi vencida pelos gregos, Esparta e Atenas principalmente, lideraram esse movimento de expulsão, de vitória contra os persas. Essa guerra fragilizou, deixou sequelas, cicatrizes nessas polis, nesse mundo helênico, nesse mundo grego. Depois nós vamos lembrar do século de Péricles, entre 444 a 429 a.C.
é o século V, o século de Péricles, o século de ouro, o século da prosperidade em Atenas. Quando Atenas, vitoriosa dessas guerras médicas, chega no seu auge, na sua máxima, período de maior prosperidade, e é também o século de Péricles, do governante, do estadista Péricles de Atenas, nós temos o maior afloramento do que? Aprimoramento das artes, tá? Dos filósofos, de pintores, escultores. Tá? Mas depois desse período aqui de auge, de prosperidade de Atenas, nós temos mais uma guerra. Mais uma guerra, 431 até 360. Agora, diferente das guerras médicas, que foi uma guerra travada das polis contra os persas, um inimigo externo, um inimigo fora dessa Europa, dessa Grécia, agora é uma guerra interna, uma guerra entre as polis. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra travada entre Atenas, da Liga de Delos, versus Esparta, da Liga do Peloponeso. Foi uma guerra da disputa da hegemonia, da liderança desse mundo helênico, da quem seria a maior força comercial, econômica e territorial dessa Grécia aqui. Tá? Atenas de um lado, Esparta de outro lado. A Guerra do Peloponeso também. E essa Guerra do Peloponeso, somada já às guerras médicas, faz com que essa Grécia fique muito debilitada, fique muito frágil. Praticamente aí um século de guerras, e essa Guerra do Peloponeso deixando fortes aí resultados para esse mundo grego. Por isso que depois nós vemos da Guerra do Peloponeso, nós vemos, esse aqui é o Péricles, tá? Nós falamos ali de Atenas, e voltando aqui, depois da Guerra do Peloponeso, nós vamos ver o período helenístico, entre os séculos 4 e 2 a.C. Está quase chegando na Era Cristã. Pessoal, aqui no período helenístico, nós temos a Macedônia, um reino ao norte da região da Grécia, conquistando as polis gregas. Por isso, turma, que eu estou usando unificação grega. Alexandre da Macedônia conquistou a região da Grécia, unificou, ou seja, uniu as polis gregas sob dominação macedônica, sob a dominação desse governante Alexandre, certo? É importante nesse período aqui helenístico lembrar da cultura helenística, onde cultura ocidental dos gregos e a cultura oriental, por exemplo, dos egípcios, dos povos da Mesopotâmia, se misturaram, se uniram, criando uma cultura helenística. Diferente dos atenienses, que reprimiam a mistura cultural e taxavam o ateniense como superior, nós temos aqui a valorização e a mistura cultural no período do Alexandre, no período helenístico, formando a fusão cultural de elementos do Ocidente com elementos do Oriente, a cultura helenística. Um exemplo disso são as cidades que o Alexandre fundou, as Alexandrias, levando bibliotecas, por exemplo. Ou ainda, é comum a gente achar que o Alexandre escolheu Atenas como capital. Não, ele escolheu a Babilônia, lá da região da Mesopotâmia, lá dos antigos mesopotâmicos que a gente viu como capital do Império, promovendo uma mistura cultural de Ocidente e Oriente. E no final desse período, já os romanos, já numa crescente, numa força notável, conquistaram o mundo grego, transformando o mundo grego na província Acaia. Após a morte do Alexandre II, esse império helenístico, cada vez mais frágil, se descentralizando nos generais do Alexandre. Ficou fácil para essa Roma que crescia, que prosperava, conquistar o fragilizado lá no século II, fragilizado Império Helenístico, tá? Formando a província Caia, quando a Grécia se torna uma província do Império Romano, que nós vamos ver agora, o Império Romano, pessoal. Certo? Essa aqui foi a Grécia Antiga, um panorama da Grécia Antiga, e agora falta ainda a Roma. Antes da Roma está aqui o Alexandre II, tá? Numa iconografia em mosaico. Muito bem, pessoal. Lembrando também o legado cultural dos gregos. Nós temos o teatro, filosofia, medicina, tá? Os Jogos Olímpicos, entre tantos outros legados culturais que o mundo grego nos deixou. Agora sim, nós temos a Roma Antiga.
A Roma Antiga é dividida em 3 fases políticas. Nós temos a monarquia, nós temos a república e nós temos o império. Nós vamos estudar essas 3 fases da Roma Antiga agora, certo? Então vamos começar aqui com a fase da monarquia. Atenção, pessoal, vem comigo aqui entre os séculos 8 e 6 a.C. O que tu vai lembrar dessa primeira fase de Roma? Tu vai lembrar que a cidade é fundada lá no século 8, em 753 a.C., e tem um mito de explicação dessa Roma, o mito dos irmãos Rômulo e Remo. Tá? Então a gente lembra da formação, da origem desses romanos. Povos chamados os povos itálicos deram origem a uma cidade-estado chamada Roma. Nós vamos lembrar, por exemplo, dos etruscos, um importante povo que deu origem junto com os sabinos, com os latinos, na cidade-estado Roma. Nesse período da monarquia, o mais importante para nós é lembrar a política, que a política é a realeza, o poder do rei, mais o Senado. O rei, diferente daquela monarquia clássica que nós lembramos, da Idade Moderna, do absolutismo, é um rei limitado, limitado pelo Senado. E o Senado eram os homens ricos, os senhores ricos lá dessa Roma Antiga. Tá? Os homens com mais de 60 anos de idade faziam parte do Senado e eles tinham uma voz ativa na política tão forte quanto a do rei. Logo, aqui na política da monarquia, nós vamos ter um rei limitado pelos senadores, pelos senhores lá de Roma. E também a sociedade romana que se forma. A elite, os donos de terra, os grandes proprietários, os patrícios, também os trabalhadores desses patrícios, os homens livres, os romanos livres, que eram chamados de plebeus, a plebe. E depois dos plebeus, os escravos, nessa fase da monarquia aqui. Lembrando que nesse primeiro período da monarquia, os escravos, poucos eram estrangeiros, era aquele escravo étnico, o bárbaro, o inferior ou atrasado. Nesse primeiro momento nós temos a escravidão por dívida, a escravidão por guerra, sem aquela intensidade do racismo, do preconceito cultural, que vai ser muito forte na próxima fase. Pessoal, lembrando aqui essas características da monarquia, vamos adiante na fase da república, do século 6 ao século 1 a.C. Nessa fase aqui de Roma, nós temos o período de expansão. Quando a cidade-estado de Roma, consolidada, fortalecida, passa a buscar recursos, passa a buscar colônias, passa a buscar territórios, se expandir, crescer. Tá? Então nós vamos ter aqui o início da expansão romana. E é bom lembrar aqui as guerras púnicas, que é uma grande estreia para fora da bota, da Península Itálica, que os romanos fizeram. Turma, tu vai lembrar que os romanos derrotaram os cartagineses lá do norte da África, iniciando essa expansão para fora da Itália, para fora da Europa. Então, um período de expansão, Roma crescendo, Roma aumentando o seu território em busca de quê, pessoal? Matéria-prima, recurso, mão de obra. Também nós temos que lembrar a política do Senado. Agora não tem mais a figura dos reis, é o sistema republicano. Nós temos o Senado soberano. Entre os senadores, a escolha de um cônsul, de um líder máximo, não mais a figura do rei, apenas o Senado. E quem são os senadores de Roma mesmo? Os patrícios, a elite romana, os grandes donos de terra, os grandes donos de escravo, os patrícios. É nessa fase da república que nós temos o escravismo com muita força. Lembra aquela ideia de Atenas? O outro, o atrasado, o inferior? Roma fez isso e fez muito bem, chamando os outros povos de inferiores, de bárbaros. E esses povos deveriam ser escravizados. Deveriam para quê? Para gerar riqueza, para gerar lucro, para gerar divisas para essa Roma. Certo? Então a mão de obra escrava muito usada, por isso também é a expansão. Roma se expande para buscar essa mão de obra, para trabalhar para essa Roma antiga aqui, que cresce no período republicano cada vez mais. E as guerras internas. No período final dessa república, os romanos, com um militarismo bem aflorado, esses generais disputando entre eles
o poder de Roma. Por isso os chamados triunviratos. Primeiro triunvirato, segundo triunvirato. Tá? Então nós vamos lembrar aqui as guerras internas dos militares, dos generais, levando uma crise da República. E ao final desses processos de triunviratos, nós temos que lembrar que surge um general, o Augusto. O Augusto colocando lá em 27 a.C. o Império, a última fase de Roma. Tá? O general Otávio se intitulando Augusto, imperador de Roma. Agora nós mudamos a fase política. Agora nós temos o Império, a terceira fase política de Roma. Do século I a.C. ao 5 depois de Cristo. Natal, pessoal, Jesus nasceu nesse período aqui. Tá? Nós temos aqui, saímos da fase anterior a Cristo, chegamos à fase cristã, o depois de Cristo. Certo? Aqui, turma, o Alto Império e o Baixo Império. Essa fase de Roma dividida em Alto e Baixo Império. No Alto Império, nós vamos lembrar que entre o século I a.C. e o 2 depois de Cristo, nós temos o auge do Império, a máxima territorial, o período onde Roma conquistou seu maior número de escravos, maior número de territórios, de riquezas. E é nesse período que nós temos a chamada Pax Romana, paz, uma relativa paz, onde Roma próspera, uma Roma com um território bem vasto na Europa, norte da África, Ásia. Nós temos aí um Império Romano muito fortalecido, com uma relativa paz, com uma relativa tranquilidade entre Roma e as suas províncias. Diferente do período a seguir, do Baixo Império, do século III ao século V depois de Cristo. Lembra, né? Não tem mais o DC, é porque é depois de Cristo. Pessoal, no Baixo Império, diferente do Alto, que foi o auge, nós vamos lembrar da crise, da decadência do Império Romano. E esse Império Romano cai a partir aqui desse século III, quando a falta da mão de obra, a falta de escravos, Roma não mais conquistadora, e agora uma Roma carente, com carência de mão de obra, a inflação, os preços altos, queda na safra, o êxodo rural, o êxodo urbano, as pessoas fugindo, as pessoas migrando das cidades em busca de melhores condições de vida para fugir dessa crise, e também as guerras contra as províncias, as guerras provinciais, quando territórios desse vasto império começam a praticar suas guerras de emancipação, suas guerras de independência. Então, falta de escravo, aumento dos preços, queda na safra, fome, rebeliões, o crescimento do cristianismo dentro dessa Roma, até então politeísta de vários deuses. Por que o cristianismo cresce aqui? Bom, o cristianismo se vale dessa dificuldade, dessa crise do império, para conseguir alistar cada vez mais fiéis. E o cristianismo cresce. Tanto que, nos últimos anos aí do Império Romano, alguns imperadores como Constantino e Teodósio, eles se cristianizaram e colocaram em prática o cristianismo como religião oficial do Império. Certo? Então aqui de Roma é importante lembrar que o cristianismo se torna uma grande religião, não só na região da Itália, mas também da Europa. E as invasões estrangeiras, as invasões bárbaras. O grande Império Romano, do auge, da grande prosperidade, agora um império decadente que sofre invasões estrangeiras que conquistaram a cidade de Roma em 476 d.C. Lembrando que em 395, essa Roma decadente se dividiu em duas, a Roma do Ocidente e a Roma do Oriente, lá com capital Constantinopla, que na aulinha de Idade Média, nossa próxima aula, Constantinopla do Império Bizantino. A Roma que caiu, pessoal, não confunde, foi a Roma ocidental, foi a Roma da bota, a Roma da Itália, em 476 d.C. Tá? Aqui também no Baixo Império, com a crescente da fome, da miséria, nós temos a política do pão e circo, os famosos gladiadores, por exemplo, que divertiam a população carente. Tá? Aqui como no Coliseu, que a gente está mostrando aqui para vocês. Tá? Então o período do Baixo Império vai lembrar da crise e decadência do Império Romano. Certo? E a gente vai lembrar do legado romano. Nós temos que lembrar aqui do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, que acabou por se difundir, se espalhar pela Europa. Nós temos que lembrar, por exemplo, do direito romano, que é o direito que inspira
as leis, a jurisdição do mundo ocidental. Tá? Nós temos que lembrar da língua. A língua oficial dos romanos era o latim, e do latim veio o português, o espanhol, o italiano. Então são alguns legados que os romanos nos deixaram. Então, pessoal, vai lembrar que a Grécia Antiga e a Roma Antiga são importantes, até porque nós do mundo ocidental somos parecidos com eles na forma de pensar e agir politicamente e economicamente, ressalva aí algumas diferenças, né, que a gente vai estudando ao longo do processo histórico. Certo, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula de Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. Nos encontramos na próxima. Obrigado, tchau!